Olá, boa noite. Meu nome é Adriana Lima, sou reikiana, praticante de barra de axis, consteladora sistêmica e taróloga. E hoje eu tô aqui para falar de um tema importante, né? No qual agora no mês de setembro nós demos uma atenção especial, né? Que é para falar um pouquinho da depressão. Então deixa eu convidar aqui, mandar alguns aviõezinhos para convidar as pessoas para assistir, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema. Você que está aí assistindo, caso você conheça alguém que tem esse sintoma, ou que se interesse pelo assunto, ou que tem alguém na família, né? Manda esse convitinho para ele, tá bom? Então, nós vamos começar. Qual a intenção, né? Qual que é o objetivo da constelação e como que a constelação pode contribuir no tratamento para a depressão? Em primeiro lugar, é muito importante nós falarmos que a constelação sistêmica, ela não dá um diagnóstico, né? Ela não tem esse objetivo de diagnosticar, né, um sintoma, uma doença, enfim. Pelo contrário, a constelação ela é uma terapia sensorial que ela foi criada por Bert Hellinger e que ela contribui para os demais tratamentos da constelação. Então, em hipótese alguma, quando a pessoa vem buscar uma constelação, a constelação, mesmo após o término, né, após ter olhado para esse sintoma, em hipótese alguma, esse cliente deve deixar algum tratamento que ele já faça, tá? Então, ela é uma terapia que ela vem agregar. E no que a constelação contribui, né? Qual que é o objetivo da constelação? Nós, ao nascermos, nós herdamos sistemicamente, né? Nós herdamos 50% de tudo que o nosso pai viveu, de todas as suas emoções, sentimentos, comportamentos, e também nós herdamos 50% da nossa mãe, de todos os seus sentimentos, suas emoções, ou seja, quando nós nascemos, nós não herdamos somente geneticamente, né? Tudo que o nosso pai tem, tudo que a nossa mãe tem, ou seja, tudo que também a nossa ancestralidade tem. Nós herdamos sentimentos, nós herdamos emoções e nós herdamos também, muitas vezes, dores, né? E como nós fazemos parte de um sistema familiar, o sistema familiar é todos os membros da nossa família, né? Então a gente pode se entender pai, mãe, tios, avós, bisavós, nossos irmãos, né? Nossos tataravós. Então você imagina que você faz parte de um sistema familiar. Então se você ao nascer herdou todas essas emoções, comportamentos de pai e mãe, logo o seu pai, a sua mãe também herdou dos seus avós e assim sucessivamente. Então, em muitas situações, nós trazemos aí muitas heranças comportamentais, né? Heranças muito boas, inclusive, de força, de garra, de determinação, né? Toda a nossa ancestralidade nos dá uma força muito grande por tudo que eles passaram, por todas as conquistas, todos também os sofrimentos que eles passaram e a gente ressignificou aí através do conhecimento, nós herdamos. Então, quando a gente nasce, nós herdamos todas essas questões. Então, a constelação, ela olha quando o cliente vem com esse sintoma de depressão, e claro, outras questões também, mas hoje a gente vai falar só da depressão. Quando ele nos procura, nós vamos olhar dentro da constelação toda essa questão sistêmica, ou seja, nós não olhamos a constelação como algo, né, como um sintoma somente daquele indivíduo. Nós entendemos que aquele sintoma, ele é do sistema.
Por quê? Porque nós herdamos todos esses comportamentos. Então, muitas vezes, esse sistema, ele traz muitas perdas, muitas exclusões, ele traz muitas dores, ele traz muitos segredos. E isso pode ser, né, uma das causas da depressão. Por isso que nós olhamos muito profundamente dentro de uma constelação essa questão do sistema, né, do sistema familiar. E quando o cliente ele começa uma constelação, é muito importante que nós, facilitadores, nós olhemos com muito cuidado o que aquele sintoma quer dizer, né? O que aquele sintoma nos traz. Lembrando que ele é do sistema e como nós muitas vezes herdamos todas essas dores, todos os sentimentos, né? De tudo que nossa ancestralidade viveu, o sistema, a constelação, ela vai olhar de forma que ela se aprofunde um pouquinho mais. A constelação vai olhar para o que nós não estamos conseguindo identificar. Então eu vou lá na ancestralidade, entender o que aconteceu ali, se houve alguma exclusão lá atrás do meu avô, bisavô, do meu pai, da minha mãe, se houve alguma perda no sistema, né? Se houve alguma traição. Ou seja, eu vou me aprofundar nesse sintoma e entender em qual contexto ele aconteceu, né? Esse sintoma, ele representa uma dor, ele representa algo que não foi curado, não foi resolvido. Então ele se aprofunda com esse intuito de entender no sistema, né? E quais são os sintomas das pessoas, né, que apresentam a depressão e que estão com depressão? Elas sentem uma tristeza muito profunda, ou seja, não é aquela tristeza normal, né, que um dia a gente está triste, mas de repente não foi um bom dia, então você acorda um pouco melhor. Ela apresenta uma tristeza mais contínua, né, e ela é muito profunda. Essa pessoa, ela geralmente ela tem ali aquele sentimento de autodesvalorização, de não merecimento do que a vida pode lhe oferecer. Ela não se valoriza, ela pode ter aquele sentimento também de inutilidade, ou seja, eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado, nada na minha vida dá certo, né? Tem também vários sintomas, né? A pessoa tem insônia profunda, não consegue dormir, tem questões também que muitas vezes afetam, né? Outras áreas, né, também, ela não consegue dormir, ela não tem apetite, ela não tem vontade sequer de levantar da cama. E eu tô olhando no meu caderninho aqui porque eu anotei várias questões importantes, né? E como que a constelação ajuda a pessoa que está com depressão? Como eu comentei, ela olha além dos sintomas. Ela faz uma viagem ancestral onde ela vai entender tudo o que aconteceu naquele passado. Ela vai entender, né? Conforme eu falei, a depressão ela demonstra que algo não foi bem resolvido. Então ela vai lá naquela questão e ela vai, na medida do possível, fazer, né, digamos que a reconciliação desses membros da família. Ela vai fazer a reorganização, ela vai colocar tudo no seu devido lugar, né? Então na constelação nós temos aí todos os representantes que representam os membros da família. Então nós vamos colocar pai, nós vamos colocar mãe, e ali quando quem está constelando se coloca de frente para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para o seu bisavô, mesmo aqueles, né, que tenham já inclusive falecidos, ela vai sentir ali que algo não foi bem resolvido. E a partir daí nós vamos entender a origem dessa dor
que pode ser, conforme eu comentei, uma exclusão, uma dor muito grande no sistema, uma traição muito grande no sistema, né? Muitos segredos guardados, né? As 7 chaves, e a gente sabe o quanto que os segredos, dependendo do segredo, ele pesa para quem carrega. E por que quando nós nascemos, né, nós herdamos, claro, todos esses comportamentos, todos esses sentimentos, mas por que nós revivemos essas dores? Por que nós repetimos, né, esse sentimento às vezes de vazio, de desesperança, de sofrimento? Por lealdade sistêmica. E o que é a lealdade sistêmica? A lealdade sistêmica, ela, quando nós nascemos, né, nós fazemos parte daquele sistema. E por lealdade, o que é essa lealdade? Quando eu carrego a dor de algum membro. E muitas vezes carregar a dor de algum membro é inconsciente, totalmente inconsciente. Então, se alguém foi excluído lá no passado, se alguém foi rejeitado no passado, se alguém foi abandonado no passado, sistemicamente, por lealdade, eu vivo com esse sentimento muitas vezes de culpa, de abandono, né? E eu sou leal ao meu sistema. Então eu revivo aquela dor e eu carrego comigo. E qual que seria a solução que nós chamamos muito na constelação, né? Qual que é a solução para isso? A solução é a reorganização dos membros nos seus devidos lugares. A solução é a compreensão sem julgamento do que houve lá atrás. Ou seja, quando eu falo compreensão, é quando eu entendo o que não foi bem resolvido e que eu resolvi ali na constelação, eu encontro a solução. E a compreensão, ela nada mais é do que eu aceitar as coisas como elas foram, eu aceitar a vida como ela foi, eu aceitar a vida como ela é. Essa também é uma das questões muito forte, né, na questão da depressão. Muitas vezes eu não aceito a minha realidade. Então, quando eu não aceito a minha realidade, quando eu não aceito a minha origem, ou seja, a minha família de origem, quando eu não aceito eles como eles são ou como eles foram, quando eu não aceito como as coisas aconteceram, é muito comum aumentar esse grau depressivo, né? Essa não aceitação. E falando da solução, e qual que é a solução? É olhar com amor, com compreensão. Olhar o que aconteceu lá atrás, de repente com aquele membro que foi excluído, é não julgar a atitude do outro e dizer, ok, esta é a vida que eu tenho e que, aliás, a nossa vida é uma bênção, né? E a partir de agora eu vou ressignificar o que aconteceu no passado. Eu não consigo modificar o que foi, o que ocorreu no passado, mas eu consigo modificar a partir deste ponto aqui. Então, aquela dor que eu vivi até hoje, a não aceitação, talvez de um pai que eu tive e que eu não concordei com o jeito dele, de repente eu posso ter sido um filho, não sei, abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, ou seja, eu tive um passado muito traumático, mas quando eu olho para trás e eu aceito que, ok, teve uma razão para que aquilo acontecesse, eu não julgo os membros do meu sistema e eu ressignifico, eu consigo ir para um movimento de solução. E é muito importante dizer que quando a gente fala solução, a solução na constelação sistêmica é como eu comentei, essa reorganização do meu sistema
reorganização do meu lugar ao sistema, apaziguamento das questões, né, sobre os conflitos que foram mal resolvidos e que hoje eu estou disposto a resolver, né? E muito cuidado quando a gente fala solução, é que, eu vou deixar claro aqui, não é que a pessoa está com depressão, ela vai fazer uma constelação no dia seguinte e acabou tudo. Isso é muito importante a gente dizer. A constelação, ela vem para agregar a outros tratamentos. E a constelação também é um processo que, ao término da constelação, ela vai se reverberar dia após dia. Assim como cresce uma árvore, ela cresce devagarzinho, a gente planta sementinha, joga água, ela vai crescendo, ela forma os troncos, ela se fortalece, em seguida saem as folhas, depois os frutos e é hora da colheita. Digamos que é assim que é o processo da constelação. Eu quis falar isso porque às vezes alguém pode ouvir que não conhece a constelação e fala, poxa, eu vou fazer a constelação e amanhã eu simplesmente, né, não preciso mais tomar remédio, estou curado. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, mas é muito cuidadoso esse processo. É importante que nós entremos nesse movimento para a vida com permissionamento de receber algo novo, de atitude, de nova postura diante da vida. E nós sabemos que muitas vezes quem está com depressão não tem essa capacidade, às vezes, de sozinho ir procurar uma ajuda. Mas nós temos aí nossos familiares. Então, se você está com depressão e não consegue pedir ajuda, ou não consegue buscar uma terapia que possa te auxiliar, peça ajuda para quem está do seu lado, peça ajuda ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu amigo, ligue no CVV, mas faça alguma coisa por você. Quando nós nascemos, né, nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe, a maior bênção do mundo. Nós recebemos algo sagrado. Nós recebemos a vida. O nosso pai, a nossa mãe, assim como eles foram, do jeito que eles foram, eles entregaram a maior bênção que existe, que é a vida. Então, que nós possamos aceitar a vida como ela foi e o que não foi bom, que a gente possa, a partir deste ponto, ressignificá-la. E quando eu aceito a vida, quando eu aceito as coisas como foram, quando eu aceito o meu pai como ele foi, quando eu aceito a minha mãe como ela foi, independente deles terem cometido erros ou não, eu estou na concordância para a vida. Eu me torno forte, eu me coloco pronto para a vida, porque eu tenho dentro de mim toda a minha herança ancestral. Eu tenho dentro de mim a força desse pai que me deu a vida, a força dessa mãe que me deu a vida. E se eu nasço com 50% do meu pai, 50% da minha mãe, meus pais têm a força da ancestralidade, meus avós, enfim, eu tenho toda essa força para me guiar e para que eu consiga caminhar. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa, não. E eu também coloquei aqui, como que pode começar uma depressão? Muitas vezes ela começa devagarzinho, ela pode começar às vezes quando a gente perde um ente muito querido, quando a gente às vezes perde algo material, né? Isso é muito comum e tá tudo bem. Nós muitas vezes batalhamos muito para ter um emprego, para ter um carro, para ter uma casa, ok, isso não tem problema nenhum. Mas quando a gente perde, isso é causado, nós nos sentimos muito frustrados, né? Então, se a gente não cuidar desse sentimento, ele pode vir a se tornar depressão. Muitas vezes também em fins de relacionamentos também acontece, né?
ou quando eu tenho uma mudança indesejada na minha vida, né? Ou quando eu também tenho, como eu comentei lá no início, essas questões mal resolvidas dentro do meu sistema familiar. Quando eu tenho aquela briga com o meu pai que eu não consigo resolver, quando eu não falo com o meu irmão eu não consigo resolver. Então veja, a maior força da nossa vida está dentro do nosso lar, está ali na nossa origem. Qual é a nossa origem? Pai, mãe, né? Avós, bisavós. Então, quando eu não tenho bem resolvido a minha origem, isso interfere para todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal que a gente fala, né? Relacionamento. Eu levo esse probleminha da minha família de origem lá para o meu casamento, onde eu formei uma nova família. Enfim, eu levo ela comigo nessas questões mais mal resolvidas, eu levo ela para todos os lugares, né? A gente não consegue separar. Então, quando eu não vivo bem lá com aquela minha origem, quando eu tenho essas questões, né, que eu não compreendo, mas que interferem muito, é o momento de repente, você fazer uma constelação. E aqui eu quis colocar para vocês. E qual seria um movimento de solução? Aceitar a vida assim como ela é, assim como ela foi. Aceitar as coisas como são, se desprender do passado, se desprender de tudo aquilo que deu errado ou que você acha que deu errado, mas que muitas vezes foi necessário que assim acontecesse para, quem sabe, você encontrar aí sabedoria, você aprender através daquela dor e você realmente ressignificar a sua vida, olhando para um futuro, né? Um futuro próspero, um futuro onde você consiga modificar o que aconteceu e, a partir desse ponto, criar uma nova realidade. Então é isso, deixa eu ver, ó, a Dri tá aqui, boa noite, Dri, a Cris, linda, oi, Alê, Adriana Camilo também, boa noite, deixa eu ver aqui esse nome que eu tô sem óculos, Salazar, boa noite. Gente, eu fui clara, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a constelação e a depressão sistêmica. Alguém me manda aí. Ficou claro? Oi! Então tá bom, gente. Eu passei rapidinho aqui para falar sobre esse tema. Eu escrevi um artigo para o site de terapias holísticas Guia da Alma. Esse site, ele é a maior plataforma do Brasil de terapias holísticas e eles me convidaram para falar sobre depressão. Então, quem quiser ler esse artigo, eu coloquei o link na minha bio do Instagram. Então, lá eu falo tudo com muito detalhe, tá? Eu falo sobre sintomas, eu falo sobre o que é lealdade sistêmica, eu falo sobre a visão, né, da visão sistêmica sobre a constelação, e lá tem todos os detalhes. Eu espero que vocês gostem. Ficou assim, Dri, poderia ouvir por hora sobre o assunto. Ai, Adri, obrigada, espero poder contribuir. Está sensacional o seu artigo. Ai, que delícia! Obrigada mesmo. Eu escrevi com muito carinho, me dediquei bastante. Adri, leia sim, tá aí o link na bio, tá bom? Se você quiser também eu te mando, mas tá bem interessante. Tá bom, meninas? Um enorme beijo. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela audiência e pela companhia. Até mais.